Fala, galerinha guerreira do segundo ano do ensino médio do estado de São Paulo. Eu sou o professor Altemir e eu estou aqui para te ajudar nesse momento que todos nós estamos passando aí de isolamento social, né? E que tem modificado tanto as nossas vidas. Estou aqui para colaborar nesse belíssimo projeto do governo de São Paulo de possibilitar esse ensino à distância para que você não seja prejudicado, certinho? E já que esse é o nosso primeiro encontro, deixa eu me apresentar. Como eu falei, eu sou o professor Altemir, eu sou formado em letras lá no Rio Grande do Sul, na Universidade de Passo Fundo. E aí você pergunta assim, mas bate aí, cadê o sotaque? Pois é, o sotaque ficou lá na terrinha, porque já faz mais de 30 anos que eu estou morando aqui em São Paulo. Logo que eu me formei lá, eu vim para a Unicamp para poder fazer a minha pós-graduação. Acabei ficando por aqui. Trabalho como professor de português. Há 30 anos eu trabalho no Sistema Anglo de Ensino, sou professor de literatura, de entendimento de texto, tanto para as turmas de pré-vestibular, né, de preparação para o vestibular, quanto também para turmas do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E há alguns anos eu trabalho também no YouTube Edu, né, a parte da educação do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, esse que vocês estão vendo aí, tá? Quiser dar uma passadinha lá para conhecer, é youtube.com/vestibuler, tá? Tem muita coisa legal lá que pode ajudar vocês. E tem também uma plataforma, o mesmo nome, vestibuler.com.br. Na plataforma, além das videoaulas, você encontra exercícios, você encontra material em PDF, tudo gratuito para poder ajudar você na preparação para as provas, né? No aprofundamento de alguns temas, de algumas obras, enfim, dá uma conhecida lá. E como eu falei, eu estou aqui para colaborar, né? Fui convidado, me sinto muito honrado, fui convidado para colaborar nesse trabalho de ensino à distância. Tá? Vou trabalhar aí com entendimento de texto, a parte de literatura com vocês, ou seja, português. E eu queria começar fazendo aquela pergunta clássica, né? Quem aí gosta de português? Levante a mão, por favor. Opa! Olha quanta gente! Não, ilusão, né? Deixa eu sonhar um pouquinho. Meia dúzia, no máximo, levanta a mão. Não é fácil gostar de português, mas também não é fácil gostar de matemática, de física, de química. Enfim, estudar não é fácil. Gostar de estudar não é fácil. Mas a gente não pode fazer apenas o que gosta na vida. Só que eu queria defender o português aqui, né? Queria puxar a brasa para minha sardinha. Porque é o seguinte, ó, raciocina comigo. Você não gosta de matemática, como eu. O que você faz? Faz letras, como eu. Tá? Pelo menos você não vai ser massacrado no dia a dia pela matemática. Claro que a matemática é sempre necessária, né? Mas não vai ser fundamental, né, para quem faz letras. Você não gosta de física, o que você faz? Faz letras. Você não gosta de química? Faz letras. Agora você não gosta de português. O que você faz? Bom, a resposta parece óbvia. O senhor faz matemática, faz engenharia, faz física. É mesmo? Tem certeza que você vai se livrar do português se você for fazer engenharia, se você for fazer matemática, especialização na física, alguma coisa assim? Claro que não, gente. Português é fundamental. É isso que eu quero mostrar. Português é a base de todas as demais disciplinas. Tá? Imagina que você é um matemático bem-sucedido, descobriu uma fórmula nova, fez um cálculo maravilhoso e tal. E aí você tem que mostrar isso, você tem que defender, você tem que expor isso para os seus colegas, o público. O que você usa? Português. Tá? Você fez um projeto belíssimo de engenharia e tal, e aí você precisa descrever isso num texto para o cliente. O que você precisa? O português.
Tá? Sem contar no dia a dia, no basicão, né? Aquele bilhetinho pro crush, né? Aquela carta de pedido de emprego, aquele currículo. O português é base de tudo. E quer ver que eu te dou um outro exemplo de como o português é extremamente importante? Você certamente já passou por essa experiência. Deixa eu te mostrar. Você passa um final de semana inteiro tentando resolver um exercício de matemática ou de física, alguma coisa assim, e não consegue. E aí fica desiludido, né? Se acha assim o pior dos mortais, porque eu não tenho jeito mesmo, eu não aprendo isso, fica furioso e tal, larga tudo e desiste. Aí chega na semana seguinte, o professor vem até a lousa e começa a resolver o exercício. E ele fala, você faz isso, 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 isso. Aí você olha e fala, como assim? Mas era isso que era para fazer? Sim, era isso. Ué, mas isso eu sei fazer. Se você sabe fazer aqueles... Por que você não fez? Porque o seu problema não era a matemática. O seu problema era o português. Havia um enunciado daquela questão que você não entendeu. Você não entendeu a elaboração do exercício, as informações que estavam lá. Consequentemente, você não conseguiu resolver o problema de matemática. Mas o seu problema não é matemática, o seu problema é português. Tá? A mesma coisa, você tem lá um trabalho para fazer de história, de geografia, você precisa do português, você precisa entender o texto, você precisa depois confeccionar esse trabalho, você vai usar a linguagem. Português é base, por isso que geralmente ele tem um peso maior em praticamente todos os vestibulares, em todos os concursos e tal. Certo? Fiz a minha defesa do português aí, do meu querido português. Agora, quando a gente fala em português, gente, nós vamos falar basicamente em texto, né? Para que a gente precisa do português? A gente precisa do português para ler, para compreender o mundo, né? Para produzir, expor nossas ideias, produzir um texto escrito ou mesmo um argumento verbal, né? E principalmente entender quando nós estamos diante de um texto escrito, diante de uma produção qualquer. Tá? Para fazer essa leitura de texto, nós temos que entender que existem fatores que contribuem quando se elabora um texto. O autor, quando ele produz um texto, existe uma série de fatores envolvidos que irão deixar sua marca nesse texto. Tá? A minha ideia é trabalhar exatamente com esses elementos básicos, né? Aquilo que você tem que entender basicamente para fazer uma análise, para fazer uma leitura, para compreender um texto. Tá? Então, nessa sequência de aula que nós vamos ter aí, a gente vai tentar mostrar um pouco dessas características comuns a todos os textos, né? Independente se é um texto artístico, literário, se é um texto didático, se é um texto científico, informativo, enfim. Existem elementos básicos. E o elemento mais básico é isso aqui, ó, o contexto sociocultural. Tá? O texto, quando produzido, ele traz marcas de uma realidade social, de uma realidade cultural da época em que ele foi produzido. Tá? Primeira coisa que você tem que observar é exatamente isso. Você tem que conhecer esse contexto sociocultural para poder fazer uma leitura correta, uma interpretação correta nesse texto que você está disposto a ler e compreender. Tá? É fácil entender isso, né, gente? Você não pode achar que você vai ler corretamente, entender corretamente, captar corretamente o sentido de um texto produzido lá na Idade Média, produzido lá no século XIX, com a mesma mentalidade, com as mesmas características socioculturais, ideológicas, políticas, econômicas de hoje. Porque havia uma outra realidade lá. Eu proponho para você um exercício de criação aí, de criatividade. Imagina que a gente consiga uma máquina do tempo e consiga pegar um texto produzido hoje,
um texto que vai falar sobre internet, vai falar sobre coronavírus, vai falar sobre celular, vai falar sobre aeroporto, e consiga colocar esse texto numa máquina, né, numa cápsula, e mandar ele lá para o final da Idade Média, lá para o início pro Renascimento, por exemplo. A pessoa mais inteligente daquela época não iria entender esse texto, teria dificuldade para entender esse texto. Por quê? Porque simplesmente faltaria a ela o contexto sociocultural em que esse texto foi produzido. Ela não sabe essa realidade tecnológica que nós vivemos hoje. Ela não tem esse conhecimento. Então, como que ela ia entender um texto que fala de celular, que fala de internet, que fala de aeroporto, de viagem intercontinental? Não ia entender isso. Percebe? A mesma coisa pode ser vista pelo outro lado. Você pegar um texto que foi produzido lá na Idade Média, dentro de uma determinada realidade social, dentro de uma realidade específica, né, da política, da economia, do pensamento daquela época. Para entender esse texto, você precisa conhecer essa realidade sociocultural. Ignorar esse contexto de produção textual é o primeiro passo para uma interpretação errada ou, digamos assim, incompleta de um determinado texto. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que observar sempre é esse contexto. Existe sempre uma realidade ampla, né, de um período maior, e depois, dentro desse período maior, existem realidades mais específicas daquele momento em que o texto foi produzido. Tá? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Nós vamos começar por essa realidade mais ampla. Nós vamos falar aqui sobre a produção, né, cultural, a produção literária, por exemplo, da língua portuguesa. Tá? Obviamente, nós não vamos trabalhar com outra linguagem, é isso que você precisa, né, na escola, nos vestibulares e tal. Então, a produção da língua portuguesa, beleza? Bom, aí nós temos as produções feitas antes do Brasil existir, né? Normalmente os vestibulares cobram produções da língua portuguesa de uma forma geral. Então tem a produção feita na língua portuguesa desde que começou Portugal, lá no século XII, quando Portugal se formou como nação, quando surgiu, né, a língua portuguesa, no século XII, né, nos anos 100, até os dias atuais. Tá? Inclusive dividindo-se para outros países, né, os países que falam língua portuguesa, na África, na Índia, naqueles lugares ali que foram colonizados por Portugal. Tá? Então a gente vai começar pegando esses grandes momentos históricos. Tá? Nós temos basicamente 3 grandes períodos históricos em que valores socioculturais, estrutura política, ideologia dominante, estrutura econômica e tal, são os mesmos. Tá? Então a gente tem que ter essa capacidade de perceber a influência dessas características nesses períodos. Nós temos primeiro o período medieval, a gente chama de era medieval, né? Período anterior ao Renascimento ali. Tá? Depois nós temos um período chamado de era clássica, começa exatamente com o Renascimento, no início do século XVI, dos anos 500, vai até o final do século XVIII, até a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e aí nós temos um terceiro período que é a Era Moderna. Tá? Então a nossa produção textual, a nossa produção literária, ela tem essa cronologia, esse trajeto. Ela começa lá no século XII, ainda no período medieval, quando Portugal se formou e tal. Aí veio vindo, passou por todo esse período aí do final da Idade Média, chega no Renascimento, e aí entra um novo período com outras características socioculturais, que a gente chama de período clássico, tá? Pega século XVI, XVII e XVIII, e aí entra no período que vem até os dias de hoje, que a gente chama de Era Moderna, né? A partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa. O meu objetivo nessas primeiras aulas é mostrar exatamente esses 3 períodos. Como que eles influenciam, quais as características principais de cada um desses 3 períodos e como que eles influenciam na produção textual, né, na produção literária de cada um desses períodos aí. Hoje nós vamos falar sobre a Era
medieval, tá? Claro, quando eu falo era medieval, nós estamos falando do período, né, medieval, a Idade Média é bem maior que isso, né? Mas nós estamos falando do período medieval, em que nós temos produção já em língua portuguesa, certo? Temos produção de textos em português. E aí nós estamos falando do século XII até o século XV, tá? E aqui um detalhe extremamente importante, gente. Toma muito cuidado com essa relação de séculos, né, com os anos. Porque assim, quando você fala século XII, a tendência logo é falar assim, os anos 200, 1200, 1200, tá? Aí você fala século XV, nós estamos falando dos anos 500, 1500. Só que não é. Quer ver, ó? Que século nós estamos agora? Século 21, certo? Nós estamos vivendo o século 21. Mas nós não estamos em 2120. Nós estamos em 2020. O ano que vai ficar marcado para toda a história, né? O ano em que o mundo parou por causa de um vírus. 2020, no século 21. Então é extremamente importante isso, porque depois mais para frente a gente vai falar também sobre as escolas literárias e tal. Essa localização cronológica. Século XII são os anos 100, começa em 1100, 1101 e tal. Os anos 100 são o século XII, tá? Século XV são os anos 400. Então, quando nós falamos da produção textual em língua portuguesa no período medieval, nós estamos falando da produção que foi feita entre os anos de 1100 a 1400, tá? Os anos 100, 200, 300 e 400, tá? O século XV vai até 1499, né? Aí entra o século XVI a partir de 1500. Beleza? Ficou claro isso? Tá? Toma bastante cuidado com isso, fica sempre atento a isso, porque é complicado. Você vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando das escolas literárias, né? Quando você associa, por exemplo, poema seiscentista, autor seiscentista. Aí você fala assim, peraí, seiscentismo é o século XVI. Não, seiscentismo é o século XVII. Tá? No século XVI nós teremos os anos 500, o quinhentismo. Cuidado com isso, volto a insistir. Muita atenção nisso, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês essas características desse período que irão influenciar na produção textual, depois a gente vai ver exemplos, a partir de 3 pontos básicos. Tá? Nos 3 períodos, aí, o período medieval, o período clássico e o período moderno, a partir de 3 pontos básicos. A ideologia, o que é a ideologia? O pensamento dominante, a postura ideológica que dominava neste período. Tá? A política, tá? A situação política, a estrutura política que predominava nesse período e a economia, a parte econômica. Tá? Claro que você tem mais coisa aí, mas esses 3 são fatores básicos aí. Beleza? Então vamos lá. Como que era a ideologia, qual que era a ideologia dominante no período medieval? A ideologia dominante aí é o que a gente chama de teocentrismo. Deus. Centrismo, centro. Deus é o centro de tudo. O período medieval é o período do auge da Igreja Católica. Tá? Na prática, uma ideologia teocêntrica significa um momento em que se dá mais valor para o lado espiritual do ser humano do que para o lado material. Tá? Então, a preocupação sempre é maior com o lado espiritual. A preocupação ao longo da Idade Média, do período medieval, era muito mais com a alma, com salvar a alma, com não ir parar no inferno, com conseguir voltar para o paraíso, ascender para o paraíso, do que propriamente com a vida terrena. Tá? Vocês sabem, a Idade Média é considerada um período de estagnação cultural. Né? Alguns críticos, né, alguns estudiosos históricos dizem até que, mais do que estagnação, é um período de retrocesso cultural se comparado com a cultura clássica da Grécia e da Roma Antiga.
Existem vários motivos para isso. Um deles, e talvez o principal, seja exatamente essa ideologia teocêntrica que passa a predominar. Porque na antiguidade era a ideologia antropocêntrica, que depois vai ser recuperada no Renascimento. Então, na Idade Média, essa ideologia teocêntrica seria um dos fatores responsáveis por essa estagnação, por esse atraso, por esse retrocesso cultural. Tá? Vocês vejam que só no século XVI, quando você tem o Renascimento, a retomada, né, do pensamento científico, racional, antropocêntrico, você tem um crescimento cultural, né, tecnológico, de conquistas, de descobertas, as grandes navegações, as grandes conquistas, as grandes descobertas e tal, as grandes invenções, que é muito maior do que toda a Idade Média somada. Tá? Então, um dos motivos é essa ideologia dominante que a gente chama de teocentrismo. Por quê, gente? Porque é aquela ideia, quer dizer, passava, né, de forma contundente aquela ideia de que o lugar do homem não é na terra. Tá? O homem foi criado por Deus no paraíso, aí Adão e Eva fizeram besteira e eles foram expulsos do paraíso para purgar os seus pecados aqui na terra e depois de pagar esses pecados, poder voltar para o paraíso. Tá? Então, se você está na terra com o objetivo de pagar os pecados, pecado original de Adão e Eva e tal, por que você vai querer ter uma vida prazerosa? Né? Por que você vai inventar coisas que visem minorar o seu sofrimento, se o sofrimento, né, o trabalho sofrido, a vida sofrida, é o que te purifica, é o que te salva a alma, é o que te eleva o espírito para o céu. Então, essa mentalidade toda voltada para o lado espiritual é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores de estagnação. Não é o único, volto a insistir, mas é um dos fatores principais aí. E essa ideologia teocêntrica leva a uma visão muito mística do mundo. Tudo era explicado através de Deus, do misticismo, né? Vocês veem aqueles filmes medievais que falam muito sobre magia, né? Espada mágica, bruxas, feitiçarias e tal. Era um período marcado muito por essa ausência de cientificismo, né? O pensamento racional, o pensamento científico não conseguia prevalecer, predominar nesse espírito mais místico, mais fantasioso, que tinha muito de responsabilidade dessa ideologia teocêntrica aí também. Tá? Então, a produção desse período tem muito a ver com essa ideologia. Outra situação que influencia na produção da época é a política. E a política medieval era marcada por uma divisão de poder entre os senhores feudais. Tá? Você sabe que a partir do Renascimento nós passamos a ter as monarquias absolutistas, né? Aquele poder absoluto concentrado nas mãos do rei. Na Idade Média você tinha a figura do rei também e tal, mas havia uma divisão de poderes muito fortes. Né? Havia os feudos e havia o senhor feudal, o dono desse feudo, dessa grande propriedade rural, sob a qual, né, viviam milhares, né, centenas, milhares de pessoas sob sua proteção. Esse senhor feudal, ele era o senhor absoluto das suas terras. Né? Ali ele fazia suas próprias leis, ele tinha seu próprio exército e tal. Então o poder acabava dividido entre esses senhores feudais. Tinha senhores feudais que acabavam exercendo um poder, né, construindo um exército, uma força poderosa que rivalizava com o próprio rei. Né, que podia, inclusive, confrontar com o próprio rei. Então, nós temos essa descentralização política. E essa estrutura feudal também é um fator que facilitava essa estagnação cultural. Você não tinha o intercâmbio de ideias, a troca de conhecimento. Muitas pessoas, a maioria, nascia, crescia e morria nos limites do feudo, sem nunca sair dali, né, sob a proteção do senhor feudal, a quem ele devia obediência, né? Aquela estrutura de vassalagem que a gente vai ver mais para frente quando for falar das escolas literárias aí. Tá? Então, sem esse intercâmbio cultural, isso também dificultava o progresso do conhecimento, da cultura, da ciência e tal. Depois, no
período seguinte, que a gente vai ver, né, a era moderna, você começa a ter o comércio, o mercantilismo, né? E aí facilita essa troca de informações e isso é um dos fatores também de desenvolvimento cultural aí. Beleza? Essa estrutura de senhores feudais também influencia na produção da época. Por exemplo, você viu essa relação que eu falei do senhor feudal com os seus vassalos? Os vassalos, eles dependiam do senhor feudal para viver, porque eles não eram proprietários, não eram donos da terra. Então eles precisavam que o senhor feudal concedesse um pedaço de terra para eles trabalharem, para eles produzirem seus alimentos, né? Em troca, obviamente, de uma porcentagem para esse senhor feudal. E esse senhor feudal tinha poder quase que de vida e morte sobre esses vassalos, né? Os vassalos deviam obediência cega a esse senhor feudal ali. Nas cantigas produzidas nesse período, que a gente chama de cantigas trovadorescas, era comum o homem declarar-se vassalo da mulher amada, colocar a mulher num patamar que representava o senhor feudal, e ele se colocava como seu vassalo, como seu servo, como seu dependente. Era uma forma de declarar o amor relacionada com esse contexto. Observem como você precisa entender essa estrutura social para entender, por exemplo, quando é apontado num poema medieval, numa cantiga medieval, que ocorre ali uma vassalagem amorosa. O que é vassalagem amorosa? É a relação amorosa associada à relação comercial, né, que havia entre o dono da terra e os seus servidores ali. Beleza? E um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, que acaba influenciando também, é a parte da economia. A economia medieval era baseada na posse da terra. Toda a riqueza e, consequentemente, todo o poder vinha da posse da terra. A terra era a grande fonte de riqueza, né? Você precisava da terra para produzir a riqueza, produzir os alimentos, enfim. E aí que você tinha, então, essa divisão de poderes que eu falei para vocês. Tá? A grande fonte de riqueza e, consequentemente, de poder era essa posse da terra. Isso era tão importante, gente, que o feudo, por exemplo, era indivisível. Tá? Existiam leis que não permitiam, por exemplo, dividir o feudo. A propriedade rural, ela passava de pai para filho, mas só para o primogênito. O filho mais velho é que herdava o feudo. Os irmãos passavam a ser vassalos, não eram proprietários de nada, eles passavam a depender do irmão mais velho, né, na situação, né, na postura ali de vassalos desse novo senhor feudal. Tá? Vocês vão ver que isso estabelece essa, como eu falei, essa divisão política também, né? Então, está relacionado a essa estrutura política. Depois, quando você tem o mercantilismo, quando começa o comércio, né, o mercantilismo, ali a partir do século XVI, você vai ter a crise desse sistema feudal, né? Porque aí você tem a concorrência de produtos trazidos pelo comércio de fora, né? A fonte maior de riqueza passa a ser agora o comércio e não mais a terra. Tá? Então, esse sistema feudal entra em crise. E isso também acaba influenciando esses senhores feudais, porque eles tinham aquelas brigas, aquelas disputas, né, que você vê nos filmes e tal, por essa posse da terra, porque essa era a grande fonte de riqueza e, como eu falei, consequentemente de poder também. Beleza? Então, em cima desses três elementos, a gente consegue entender um pouco o que foi esse período medieval e vejam como é importante você conhecer isso quando você se depara com um texto daquela época, para poder entender, compreender melhor um texto daquela época. Depois nós vamos fazer a mesma coisa em cima dos outros dois períodos aí, o período clássico e o período moderno, em cima desses três conceitos aí. Deixa eu mostrar para vocês dois exemplos desse período medieval para exemplificar, né? Exemplo, obviamente, que é para exemplificar, né, professor? Isso que eu acabei de falar para vocês. Olha só, aqui nós temos um fragmento de texto do Fernão Lopes, tá? Fernão Lopes é o grande cronista, né, historiador daquele período lá. Olha o que ele diz. Ó. Isso aqui é retirado das crônicas de Dom João I, né, a história de Dom João I. O mestre ordenou, então, de os combater, né? Ordenou a guerra, de os combater. E mandou fazer um artifício de madeira
que chamam gata, que, como uma baixa cava, que então o castelo tinha fosse cheia, pudesse ir por cima dessa cava, juntar com ele e, de sob ela, protegido por ela, pudessem ir picar o muro e entrar dentro, né? Abrir o muro do castelo e adentrar. Aí você fala assim, nossa senhora, né? O que é isso? Aí você tem que tentar imaginar. Como que era aquele universo medieval? Você tinha as fortificações, os castelos, né? Os reinos viviam em disputa, em combate, né? E aí tinha aqueles grandes castelos fortificados que, quando havia um perigo, uma guerra, toda a população, né, de agricultores era trazida para dentro do castelo e ali ficavam protegidos, né, enquanto que o senhor feudal, seus soldados e mesmo os agricultores defendiam ali aquele castelo, tá? Isso está muito retratado em filmes da época, em narrativas da época. Eu peguei uma imagem aqui, olha só, o que seria essa gata, né? Olha, o mestre ordenou de os combatentes e mandou fazer um artifício de madeira que chamam gata, tá? Ele mandou fazer essa gata para combater os inimigos que estavam protegidos dentro do castelo. A gata seria mais ou menos isso aqui, ó. Observe, eles estão tentando derrubar os muros ali, né? Assim como tinha outras coisas, isso aqui também poderia ser chamado de gata, ó. Protegia, né, das chamas, das flechas que eram jogadas de cima, porque você tinha, como ele fala, ó, essa cava, né, que é essa parte aqui que você vê também nos castelos medievais, aquele fosso em volta do castelo, que era uma forma de proteção também, que impedia, né, as pessoas de chegarem para tentarem derrubar ali o portão, ou mesmo a parede, o muro dos castelos, tá? Então, observe como é importante você ter esse conhecimento de contexto, dessa estrutura sociocultural para poder compreender o texto aí. Um outro exemplo, aqui nós temos um fragmento do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, um dos textos mais conhecidos, mais famosos desse período aí. O Alto da Barca do Inferno tem tudo a ver com aquela ideologia característica da época, né? Retratar aquela ideologia característica da época, que é, por exemplo, o teocentrismo, tá? O Alto da Barca do Inferno é uma representação simbólica, né, do dia do juízo final. Você sabe que na concepção religiosa católica cristã, todos nós, no dia da nossa morte, seremos julgados pela vida terrena que tivemos. E de acordo com as nossas atitudes aqui na Terra, na vida material, seremos ou condenados a penar no inferno ou elevados ao paraíso, tá? Então, o Gil Vicente criou uma peça de teatro em que ele representa alegoricamente, né, é uma grande alegoria, então ele representa simbolicamente esse juízo final. São duas barcas, né, elas estão paradas num porto, né, no Rio da Morte, uma conduzida pelo anjo, que leva ao paraíso, outra conduzida pelo diabo, que leva ao inferno. E aí as almas vão entrando, né, vão sendo julgadas e aí conduzidas ou para a barca do diabo ou para a barca do anjo, tá? Uma a um. Essas almas nada mais são do que pessoas que acabaram de morrer ali. Aqui você tem um fragmento dessa peça, né, da Alta Barca do Inferno, porque, como eu falei, cada pessoa que entra vai sendo julgada. E interessante uma coisa assim, ó, todos que chegam se julgam merecedores do paraíso. Então todos caminham direto para a barca do anjo. A maioria absoluta é recusada e aí é obrigada a entrar na barca do inferno, né? Porque aí é feito o julgamento, eles são acusados dos seus crimes, dos seus pecados, das suas faltas e acabam sendo conduzidos aí para a barca do inferno. Mas todos acham a princípio que merecem o paraíso ali. No final, gente, a barca do paraíso vai sair quase vazia, né? Só o parvo, né? um agricultor humilde lá, né? Um camponês humilde, que justamente por sua humildade não tem pecados, consegue ir para o céu, e os 4 cavaleiros cruzados, que como morreram lutando pela Igreja Católica,
tem o seu paraíso garantido aí. As outras personagens todas vão pro inferno. E aqui nós temos um momento de julgamento do frade, que é o padre. Tá? O padre chega, né, alegre, ele acabou de morrer, mas ele está alegre, ele está feliz, ele está confiante, ele é padre, ele vai para o céu. Só que ele traz com ele uma moça, que nada mais é do que a sua namorada, tá? Uma tal de Florença, que é uma namorada, ou seja, ele tinha uma namorada. E você sabe muito bem, né, que o padre tem que ser celibato, ele não pode ter prazeres terrenos, né, não pode casar, não pode ter uma namorada, não pode se envolver com uma mulher. E ele entra tranquilo, entra dançando e tal, e aí o diabo, né, ele vai até o anjo o recusa e o diabo começa a acusá-lo, né, por que ele vai para o inferno. Olha esse diálogo aqui, ó. O diabo diz para ele assim, ó, não cureis de mais depensa. Que significa assim, não pense em mais atraso, né? Não se detenha mais. Embarcai e partiremos. Tomareis um par de remos. Então ele diz, ó, entra logo. Fala pro padre. Entra logo, né? Você vai na barca e ainda vai ajudar a remar pro inferno aí. Aí o frade diz, ó, não ficou isso na avença. Ele diz, ó, isso está fora de acordo. Isso não pode estar certo. Como assim? Né? Como que eu vou pro inferno? E o diabo confirma, pois dada está já a sentença. Não adianta reclamar, essa é a sua sentença. Pela vida que você levou, essa é a sua sentença, você vai para o inferno. E aí o padre, né, diz o seguinte, ó, par Deus, significa por Deus. Essa seria ela? Seria essa a sentença? Não vai em tal caravela, minha senhora Florença? Como? Por ser namorado e folgar com uma mulher, se há um frade de perder com tanto salmo rezado? Olha o argumento dele, tipo assim, ó, só porque eu me envolvi com uma mulher, né, porque eu me diverti com uma mulher, eu vou para o inferno? E todas as rezas, todos os salmos que eu rezei, toda a vida dedicada à igreja, não me vale nada? E ele acaba sendo levado para o inferno, tá? Aqui eu tenho uma imagem que eu peguei na internet também, porque do que está falando isso aqui? Está falando exatamente desse universo, essa dicotomia que é muito forte no teocentrismo, né? O pecado e o perdão, o céu e o inferno, né? O castigo e o paraíso e tal. E aqui você tem uma imagem muito representativa da ideia, né? Da punição, do inferno, né? Os piores castigos, você vê demônios aqui castigando as pessoas, né? Penduradas em cima de braseiros, sendo queimadas dentro de um caldeirão fervente, espetadas por demônios e tal. Enfim, uma imagem muito representativa dessa ideologia medieval, certo? Então é isso, gente. Eu acho que com esses dois textos, você conseguiu entender a ideia que eu tentei passar para vocês. Ou seja, para você entender um texto, você precisa, antes de mais nada, se atentar ao seu contexto. Uma obra produzida num determinado período, ela traz claramente marcas deste período. Então, se eu tenho uma obra produzida naquele período que a gente chama de período medieval, eu tenho que atentar que naquele período predominava uma ideologia teocêntrica. Então esse misticismo, né, que vocês estão vendo aqui, essa ideia de pecado, de punição, está muito presente nas obras daquele período, especialmente no teatro daquele período, no teatro do Gil Vicente. As narrativas daquela época falam muito do heroísmo, dos cavaleiros medievais, das conquistas nobres, né, das lutas heróicas desses cavaleiros, desses reis, desses nobres, donzelas em perigo. Tem esse espaço característico, né, dos feudos, do senhor feudal, e essa estrutura política e econômica também baseada, né, na riqueza da terra, né, que fazia também essa divisão política aí. Tá? Então, tudo isso tem que ser considerado, tudo isso tem que estar presente quando você analisa um texto daquela época. Diferente, por exemplo, de um texto do período moderno, do período clássico, que tem uma outra ideologia dominante, que tem uma outra estrutura social, que tem uma outra estrutura política, econômica e tal,
que vai, por sua vez, influenciar esses outros textos aí. E eu volto a insistir, desconsiderar esses aspectos de contexto é o primeiro passo para fazer uma análise errada, né, ou incompleta de um determinado texto. Certinho? Gente, por hoje era isso, tá? Então, como eu falei para vocês, a ideia é pegar coisas básicas aí, então a gente divide isso. Hoje nós falamos do período medieval, na próxima aula a gente fala do período clássico e posteriormente do período moderno e depois começa a particularizar isso nas escolas literárias. Foi um vocês, mesmo que à distância. Recomendo novamente, dá uma passada lá no meu canal, youtube.com/vestibuler, dá uma olhada lá. Tem muita coisa que contribui, né, para isso que nós estamos falando aqui, muita exemplificação. Vai na plataforma também, vestibuler.com.br, tem muitos exercícios, muito material e tudo gratuito, tá, gente? Você não precisa nem fazer cadastro, você vai lá na plataforma, vai na parte gratuita lá, tá tudo disponível, tudo disponibilizado para te ajudar a melhorar o seu rendimento escolar e principalmente, né, suprir essa carência que você está tendo nesse período de pandemia. Tá? Volto a insistir, estou muito feliz por ter sido convidado e espero poder contribuir para a sua educação à distância. Aguardo você na próxima aula. Um abraço!